Olá, seja bem-vindo ao podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Este episódio faz parte da série especial Nos Bastidores do Futuro da Experiência do Paciente, produzida a partir do 3º Congresso Internacional da Sobresp, realizado no Brasil. Para esta série, a gente conversou com 4 convidados muito especiais que participaram do congresso. São 4 pessoas de 4 nacionalidades, trazendo 4 perspectivas diferentes sobre o futuro da saúde e do cuidado. Em cada episódio, a gente partiu da trajetória e do conhecimento de um destes convidados para propor uma conversa própria, acessível e capaz de nos mobilizar para o futuro que queremos construir. Neste episódio, a nossa convidada é a paciente Rosa Visconti Cono, que atua há mais de 30 anos com projetos editoriais e didáticos e hoje vai falar com a gente sobre quando compreender também faz parte do cuidado. E aí, preparado para a conversa de hoje? Então vem comigo, eu sou Túlio Fonseca e é um prazer ter você conosco neste episódio. Rosa, seja muito bem-vinda ao podcast da Sobresp. É um prazer falar com você aqui hoje. Obrigada. Para mim também é um prazer falar com vocês. Rosa, quando você recebeu o resultado da ressonância magnética, apareceu no laudo a expressão processo secundário. Mas o ortopedista não te explicou claramente o que aquilo significava, né? Como você compreendeu o que estava acontecendo e que impacto essa falta de explicação teve naquele momento? Na verdade, eu saí sem entender o que era, porque ele só me disse, né, o médico só me disse que havia um processo secundário, e eu fiquei pensando nele, mas depois eu recorri a uma amiga que é médica, né, para perguntar sobre um medicamento, na verdade, e no meio da conversa eu disse que fiz uma ressonância e que tinha esse processo secundário lá indicado, que o médico não me explicou muito. Aí ela me disse o seguinte, que se havia um processo secundário, deveria haver um processo primário em outro órgão, e que isso normalmente estava relacionado ao câncer. Então, eu não fui impactada na hora que eu saí nem no momento da consulta, nem depois, mas foi ao falar com essa minha amiga que eu fiquei, assim, me impactou bastante, porque é uma coisa grave, e eu estava deixando esse tratamento para ser feito um pouco mais tarde. Não fiquei preocupada com esse processo secundário, né? Então, o impacto veio depois que eu tive a informação. E o impacto só não foi maior porque eu recebi as informações dessa minha amiga e ela já acionou, pediu para eu acionar um oncologista, fazer os exames, e aí a coisa se resolveu mais rapidamente. Ok, e ao longo deste primeiro ano, quais as atitudes de profissionais ou de pessoas próximas, como essa amiga sua, que é médica, fizeram você se sentir verdadeiramente cuidada e quais as dificuldades poderiam ter sido evitadas com isso? Então, eu posso dizer assim, que desde que eu recebi o diagnóstico, eu fui sempre muito bem cuidada pelos profissionais, pelos médicos, pelos enfermeiros, todo o pessoal da saúde. Foi, assim, um atendimento muito bom, sempre, com muito respeito, com muita, assim, considerando o lado humano o meu lado como ser humano, né, como paciente. Agora, teve um momento que eu acho que foi ruim no sistema de saúde, que foi quando eu fui procurar o pronto-socorro da Unimed, e numa madrugada uma noite de sexta-feira, e tinha alguns casos lá, graves também, e eu não conseguia a consulta. Então, fiquei 2 horas aguardando, e assim mesmo, minha irmã ia toda hora à recepcionista e falava, olha, é uma pessoa idosa, está passando mal, porque eu já estava, assim, sem conseguir engolir, cuspindo saliva, uma coisa bem, bem ruim, me sentindo muito mal. Ela é idosa, ela é paciente oncológica, não está passando bem. Então, depois de várias insistências, que eu consegui a consulta. E depois fiquei mais umas 2 horas esperando o leito. Então, foram 4 horas, assim, meio, assim, bem difíceis. Foi um momento bem, bem duro. Esse aí eu acho que poderia ter sido evitado, né? E também essa coisa de
de eu não saber, de o médico me dizer, na hora que eu fiz a consulta, o que era esse processo secundário. Mas no restante, eu acho que eu tive um tratamento muito bom, realmente. Eu acho que isso reflete bem a questão de serviço de saúde, se a gente puder falar aí, Brasil afora, né? Porque você teve um tratamento, no final, que foi um tratamento positivo, que você está muito bem de saúde, você teve um congresso com a gente e tudo mais, mas você teve um momento ali que foi um momento de experiência. Então, acho que vale a pena para o gestor, vale a pena para as equipes dos hospitais, essa noção de que a experiência o paciente tem. E essa não foi uma boa experiência. Apesar de seu tratamento ter dado certo e tal, você sofreu algumas coisas que você não precisava sofrer. Você passou por uma experiência que isso vai ficar marcado na sua vida. Então, acho que isso é muito importante quando você fala isso, porque para o gestor, de novo, né, para o gestor, para as equipes, para os profissionais em geral, é importante que saibam disso, o que acontece, e o quão isso prejudica a saúde do paciente, a vida dele, sofrer, né, gente? A gente está falando de sofrer, não é uma situação legal, né? Não é uma situação que o máximo possível a gente precisa evitar, sempre. Não é uma situação que isso é comum. Porque está sofrendo, porque está com um paciente que tem câncer, ou está com um paciente que tem, sei lá, uma condição A, B, ou C, ou X, isso é aceitável. Não é, a gente não dá para a gente normalizar esse tipo de coisa, né? E a recepcionista não atendia muito a necessidade, né? No meu caso, né? Ela não me considerou assim como um paciente que estava passando mal, e tinha que seguir aquela burocracia dos horários, né, de chamar as pessoas por ordem de chegada, ou etc., de emergência. Então, nessa parte, foi bem difícil para mim. E aí aquela questão, a outra questão, né, um atendente, ele é um profissional de saúde, ele está dentro do processo, ele está dentro do hospital. Se a experiência do paciente ela começa antes do hospital e termina muito depois, que o paciente recebe alta, vai embora e tudo mais, a gente tem que entender também que todos os profissionais que estão por conta desta jornada ou destas jornadas, eles são profissionais de saúde, eles são responsáveis por isso e isso impacta na experiência no final, né? Então é muito importante isso que você está falando, trazendo para a gente. Agora me conta uma coisa, em dezembro você teve uma complicação grave da radioterapia que levou você a permanecer mais um mês internado, né? O que esse período revelou sobre a forma como o sistema acolhe, informa e acompanha um paciente quando o tratamento também produz sofrimento? Então, eu fiquei assim muito chocada com o que aconteceu, porque quando me falaram, o oncologista me disse, olha, você vai fazer radioterapia, que estava ainda com muitas dores, né, por causa das metástases ósseas. Então, eu fiquei assim, bem contente, porque todo mundo diz, olha, radioterapia para metástase é ótima, etc., né? Então, eu fui bem, assim, com bastante ânimo para essas sessões. E elas foram, é horrível a sessão de radioterapia. No meu caso, a minha experiência foi muito ruim, mas eu acho que, não é que foi para mim, eu acho que o processo mesmo é assim mesmo. O procedimento é esse, né? Então, eu tive que colocar uma máscara que eles moldaram sobre o meu rosto, assim, que é um plástico duro e que depois tem que encaixar no teu rosto enquanto você fica lá fazendo a radioterapia bem imóvel, né? E isso foi me dando assim, fui começando a ficar com mal-estar, e fiz as 10 sessões, né? E eu falava para o médico, falava com a enfermeira, mas não, são as 10 sessões, etc. Aí acabou, bati lá o sininho, que eu acabei, etc. Mas logo depois, acho que uns 5 dias depois, comecei a ter esse problema, né? Agora, o que eu disse do acolhimento, foi esse problema no pronto-socorro, né? Agora, no restante, eu acho que fui também muito bem tratada, agradeço até às enfermeiras técnicas, enfermagem, médicos, porque eu tive uma equipe muito grande, que se reuniu para tratar de mim, porque era um caso, assim, bem delicado, né, porque todo o meu sistema digestório estava praticamente em carne viva, podia dizer, e eu não conseguia nem engolir, nem comer, nem falar, não engolia saliva, então isso me impressionou muito, sabe, o meu estado lá, e agora
a gente voltando atrás, conversando com a minha família, todo mundo achou que eu ia morrer, e eu também achei, porque estava muito ruim, e os médicos, a gente via que eles estavam preocupados, né? Mas, assim, foi um atendimento muito bom, assim, foi muito tempo, mas foi um tratamento, assim, de primeira. Eu acho que o sistema funcionou muito. Então, acho, assim, que o mesmo sistema que no início me deu problemas, né, por causa desse processo secundário, etc., foi também o sistema que me trouxe um tratamento bom. Então, está meio empatado aí. Legal. Agora, a gente está fazendo uma pergunta nessa série para os 4 convidados que fazem parte desses podcasts. E é uma mesma pergunta para todos vocês, tá? Aí é o seguinte, eu queria que você completasse para mim a frase. Daqui a 10 anos, a saúde será mais humana se... Eu acho assim, que se todas as pessoas, independente de renda, de raça, de cor, do que for, possam ter uma saúde de qualidade, né? E buscar atendimento no serviço público, que a gente tem o SUS, que é ótimo, a gente sabe que ele é muito bom, mas ele não consegue atender a todas as pessoas. Mas se esse trabalho for estendido para outras, porque a gente sabe, por exemplo, principalmente em caso de paciente oncológico, pessoas que, se estivessem no sistema privado, não teriam passado tudo o que passaram, e muitos morrem, sim, porque demora o tratamento, demora fazer, ou tem remédios que não chegaram ao SUS ainda, né? Então, acho que tem que ampliar esse atendimento, né? E dar condições para todas as pessoas terem uma saúde digna, né? E também, se esse trabalho da Sobresp vai crescer mais ainda do que já cresceu, né? E que ele traga essa conscientização para os médicos e para os enfermeiros, para todo mundo que está na área da saúde, inclusive isso que você falou, né, da recepcionista, muito interessante, né? Que nem a gente, paciente, acha que é uma coisa burocrática mesmo, mas ela é uma burocrata que está a serviço da saúde, sim, né? Sim. Então, acho que isso, e o trabalho da Sobresp é maravilhoso. Nossa, eu comentei com o meu oncologista que estive com vocês, ele ficou muito interessado. Então, é um trabalho muito, muito bonito, assim, é o que eu falo, o mundo não está totalmente perdido, porque tem gente muito boa ainda trabalhando. Muito legal, muito legal. A Sobresp me cativou desde a primeira vez que eu pisei lá, e eu acho que é por isso, porque é um trabalho muito, muito interessante, muito, muito valoroso, né? Então, é isso, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, é a segunda vez que eu gravo com você, né, Rosa? A gente gravou dentro do congresso, e aí só que, quem sabe faz ao vivo, né? E o negócio deu errado. Então, aí eu falei com a Rosa, ela gentilmente topou gravar com a gente de novo, agora em casa, para que a gente conseguisse efetivamente fazer a série funcionar. E aí, Rosa, eu queria muito te agradecer pelo tempo, pela paciência, pela boa vontade, pela capacidade de contar a sua história pra gente, de trazer isso aqui e pra gente conseguir alertar isso, sabe? Quando a gente olha, a Sobresp olha justamente para aquilo, pra gente que vai ser, ou foi paciente um dia. E a gente está falando disso pra gente, pra pessoas, né? Então, a gente traz esse seu caso aqui. E te agradeço muito pela paciência, por todo o entendimento que você trouxe, que você teve com o nosso caso, e por toda a sabedoria que você trouxe para esse podcast. Muito obrigado, a gente se vê mais vezes. Obrigada, eu agradeço também por vocês me darem a oportunidade de rever toda a história, que eu não tinha conseguido ainda, revi e vivi uma situação muito, muito prazerosa, realmente, falando lá com vocês, tá? E assim a gente chega ao fim deste episódio com a paciente Rosa Visconti Cono, que atua há mais de 30 anos com projetos editoriais e didáticos e que falou pra gente hoje sobre quando compreender também faz parte do cuidado. Obrigado por estar com a gente até aqui. E não deixe de ouvir também os outros episódios da série Nos Bastidores do Futuro da Experiência do Paciente. São 4 conversas diferentes, mas complementares, e que nos ajudam a ampliar o olhar sobre o futuro da saúde e do cuidado. Na descrição de cada episódio da série, você encontra a transcrição completa em português
inglês e espanhol. Assim você pode acompanhar todo o conteúdo no idioma que preferir. Obrigado por hoje, a gente se vê nos próximos episódios dessa série. Bye bye!